Gente, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus a vocês. Nós estamos aqui mais uma vez em um bate-papo BPC Itu, falando de Jesus, falando da palavra, falando do que Deus tem feito. E glorificamos o nome do Senhor pela oportunidade. Quero te convidar nesse momento, a partir desse momento aqui, você está junto com a gente. Nós iremos falar um pouquinho aqui a respeito de crescimento. E queremos muito bem aqui falar tudo que Deus tem feito em nome de Jesus. Eu estou com dois convidados aqui, justamente aqui, que está vivendo esse crescimento também, e vai muito bem poder falar sobre isso aqui. Eu quero cumprimentá-los aqui também, pastor Sérgio, que está na minha direita aqui, junto comigo, e está também o evangelista Bruno, que também comigo, está na correria, não para, e é bênção demais. Isso é crescimento, o crescimento já está na correria, podemos já falar isso aí, né? Gente, seja muito bem-vindo, iremos falar aqui, vai entrando aí, vai conectando aí, em nome de Jesus. Eu quero já cumprimentar aqui o pastor Sérgio, paz do Senhor Jesus. Tudo bem contigo, meu querido? Paz do Senhor, meu pastor Davi, a paz do Senhor, evangelista Bruno. Estamos bem, graças a Deus. Eu quero primeiramente também já aí também aos irmãos aqui, dizendo para você, fique com a gente até o final, vai ser bênção aí. E você é bem-vindo. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando aí pela live. Amém? Que bênção. Gente, também estamos aí com a equipe. Esquenta a cabeça não, a equipe de mídia já acerta aí. Esquenta a cabeça. Aqui a equipe de mídia é top, top da galáxia, como diz aí uns irmãos aí. Evangelista Bruno, também a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor. Qualquer coisa, abre o Zoom aí também, Kainan. Aí melhora, mostra todo mundo aqui, toda a galera aqui. Seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, filhão. A paz do Senhor. Uma boa noite, paz do Senhor, pastor Sérgio. A paz do Senhor a todo mundo que está ali. Eu fico feliz de estar corrido, porque os jovens correriam e não se cansariam. Então quer dizer que eu estou jovem. Glória a Deus. Eita glória! Eita glória! Bom demais, pastor. Obrigado pelo convite. Amém, gente. Uma honra e uma alegria imensa. Quero glorificar a Deus, não posso deixar de agradecer a Jennifer, que está aqui na equipe de mídia, também, Cainanzinho. Esses dois são top, top demais. Então vocês sabem que se der BO, vocês já sabem quem são também. Oh, glória. Gente, sejam muito bem-vindos aqui. E eu quero começar aqui um pouco, falando um pouco aqui a respeito do pastor Sérgio. Nós estamos com duas pessoas que têm uma história. Eu sempre falo que a nossa vida, ela não é feita somente de momentos. Nós vivemos muitos momentos maravilhosos, muitos momentos tristes, muitos momentos difíceis, muitos momentos bons. E só que mais do que momentos, a nossa vida ela é feita de uma história. E todos têm uma história para poder contar. E nesse bate-papo hoje vai ser bem assim, porque de repente você está aí nos assistindo e de repente ser uma prospecção de vida, ser uma perspectiva de vida. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de crescimento num tempo desfavorável. Só que antes de nós chegarmos nessa parte, eu queria que brevemente aí algumas palavras o pastor Sérgio pudesse comentar, porque ele tem um crescimento abrangente aí também. Então se ele puder comentar um pouco a respeito disso, vai ser muito bom também, em nome de Jesus. Fique à vontade, pastor Sérgio. Glória a Deus. Irmãos, o crescimento... Primeiramente, para se haver um crescimento, precisa haver uma oportunidade de crescimento, né? Nós precisamos ter a oportunidade Sim. de desenvolver o nosso chamado, o nosso ministério. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós vivemos um tempo de crescimento. Eu acredito que esses 7 anos que eu estou aqui, tem mais, acho que deve ser aproximadamente uns 8 anos para mais aí, que a gente está aqui junto. Quando eu cheguei no ministério, eu acreditava que, assim, na verdade, eu estava meio perdido, não estava se encontrando ainda. Foi um pouco delicado, porque em questões de a gente muito entender a visão, né, do ministério e tal, e isso leva um tempo. E aí, passou-se um tempo aí, a gente teve... estabelecemos, né? Nos estabelecemos aqui como parte da igreja, e por assim nós estarmos aqui participando, aí o crescimento ele foi progressivo, mas eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de ter esse crescimento, porque não é algo assim muito fácil desenvolver o seu ministério, o seu chamado, aquilo que você tem na sua vida como característica. Não é algo fácil, é difícil, porém vale a pena, né? Sim.
Porque quando a semente ela é plantada em uma boa terra, e eu digo que aqui, a nossa igreja, aqui, Brasil para Cristo, é uma boa terra para se desenvolver um chamado, um ministério, um crescimento. Então, dá oportunidade, isso para a gente que somos ministros da palavra de Deus. Quando eu vim para cá, eu já pregava, porém ainda não tinha aquela característica minha, né? Eu era muito Marco Feliciano e outros aí. Eita, glória. Essa barba é de quem agora? Essa barba é de quem agora? Essa barba aqui é do meu pastor, né? Igual o pastor aqui. A Xerox, né, mano? Apareceu um pouquinho com ele. Tô tentando. Falta pintar aí, né, mano? Mas então eu digo que o crescimento ele vale a pena. Não é fácil, porém vale a pena. E a gente está aqui, graças a Deus, pastoreando aproximadamente 2 anos e 7 meses, se não me falta a memória. E vamos fazer 3 anos aí pastoreando. Mas eu cheguei aqui, era simplesmente um membro, né? Aí depois fui desenvolvendo, e graças a Deus, pastor Davi. Profissionalmente, pastor Sérgio. Profissionalmente, pastor, olha, profissionalmente o crescimento também foi grande. Assim, eu digo filhos, que. pastor Sérgio, Opa, a família cresceu também. A família cresceu, então tudo é um crescimento e a gente fica feliz por isso. Então, nessas palavras, essas poucas palavras, eu quero simplesmente dizer para você que o crescimento, ele vale a pena. Você precisa querer crescer também, né? Quem quer crescer e estar em uma boa terra tem oportunidade para isso. Amém, irmãos? Então, deixa essa fala aqui breve. E aí depois nós vamos... Comenta aí, de repente sua esposa está ali, mas comenta aí, manda um salve, o nome dos seus filhos. Sim, é verdade. Vamos lá. Eu sou casado com a minha esposa Maiara Daiane. E graças a Deus, uma vida dela, nós tivemos no nosso relacionamento um crescimento também muito grande. Então, parte do meu ministério está nela e a gente está desenvolvendo isso juntos, crescendo, né, na graça, no conhecimento. E depois de um tempo aí, né, 2 filhos assim que nós temos, o Davi, a Débora, e também não posso deixar de falar, na verdade são 3 filhos, irmãos, eu já esquecendo de falar da Ilha. Meu Deus do céu. Aí, na verdade, somos aqui 3 filhos, né? 3 filhos, né? O Bruno tá chegando dele já, né? Tá chegando. Deixa ele. É que a gente fica meio, né? Você percebe que quando você vai ficando velho, a gente vai esquecer. Então, mas aí tem a nossa filha Ila, né? A nossa filha Ila. Também tem o Davi e a Débora, né? Davi e a Débora. O Davi pentecostal até o tutano. A Débora também não fica atrás, não. Na verdade, todos eles são pentecostais, né? A Ila, por ser adolescente, já está mais tranquila, né? Então, a gente já fica mais sossegado. Porém, aí os 2 pequenininhos é uma benção, gente. Pensa. A família cresceu nesses 7 anos que eu estou com a minha esposa. Foram anos bastante delicados no princípio do nosso relacionamento. Não foi algo fácil. O pastor Davi acompanhou boa parte da nossa história. Ele viu como que nós estávamos. Quando eu cheguei no ministério, eu estava arrebentado, estava quebrado, só por Deus. Sabe aquela semente que chega já quebrada dentro do local, né, pastor? Aí o pastor Davi, com toda a sua instrumentalidade aí, a sua forma de lidar, ele nos trouxe para a visão do que é uma família real, né? E nós conseguimos desenvolver. Eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui com relação ao meu relacionamento com a minha esposa no começo, porque senão vai estender muito, né? Sim. Eu sei que a gente teve, assim, nós tivemos uma crise no início do relacionamento, e minha esposa sempre fala, ainda bem que nós tivemos essa crise agora, antes, né? De tudo, aquele agora só vitória. E assim a gente vai seguindo em frente. E no ministério tem me ajudado muito. É uma varoa assim de Deus, e eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque eu sei que para ela não é fácil, né, lidar com todas as circunstâncias, as dificuldades, e nós trabalhamos para trazer ali então o sustento. Então sempre é delicado. Quem fica em casa ali, que minha esposa às vezes fica mais em casa cuidando dos filhos, e também agora nesse tempo que nós estamos vivendo, agora estamos dando aula para as crianças dentro de casa, e aí acaba uma coisa muito, vamos dizer, difícil, né? Porém, graças a Deus ela tem dado conta, e eu agradeço a Deus pela vida dela. Também já quero deixar o meu abraço, um beijo bem na boca dela aí. Tá? Olha, rapaz, Deus abençoe a sua vida, filhinha. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Louva a Deus. Só faltando falar no final.
Eu sou o BPC. Aleluia. Eu sou o BPC. Isso aí, gente. Aí, pronto, pastor. Melhorou agora? Ficou bom? Melhorou, né? Ficou bom, né? Aleluia. Amém. Evangelista Bruno também, dá uma síntese antes da gente começar algumas perguntas aqui. Dá uma síntese também daquilo que Deus tem realizado na sua vida, a maneira que Deus fez também, para todo mundo ver que tem como crescer, que Deus é o mesmo, que o mesmo Deus que trabalha na nossa vida é o Deus que pode trabalhar na vida de alguém que está assistindo também, em nome de Jesus. Amém, pastor. Deus ele é bom em todo tempo, né? Independentemente da decisão dele, em tudo eu acredito que ele faça e ele é bom. E Deus ele me trouxe para cá, no ministério em si, dando só uma síntese, vou ser bem sucinto. Ele me trouxe para cá quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu acho. Era de 15 para 16, não faz tanto tempo assim não, tô com 19, 3 aninhos só de ministério. Então já fazem mais ou menos da somatória de conhecer o pastor Davi, de conhecer o projeto da UBPC, de conhecer toda essa galera boa que tem aqui, já fazem uns 13 anos. E Deus ele tem agraciado a nossa vida, não só ministerialmente, mas como conjugalmente, como também no ramo de financeiro, ele tem nos suprido e com certeza o crescimento é uma coisa que o pastor Sérgio falou bem ali, a gente tem que querer crescer, porque na realidade não adianta só ter a oportunidade quando você não está preparado para ela. Quando você está preparado para aquela oportunidade, aí sim, útil e agradável se unem e a gente consegue fazer as coisas acontecerem, porque não adianta nada ter a oportunidade, mas não ter o oportunista. Então, nesse momento, eu acredito que Deus ele me encontrou e aqui na igreja hoje, como disse bem meu pastor, sou evangelista da igreja, sou evangelista na casa. Na minha casa, eu tenho a minha esposa que eu amo incondicionalmente. Ela agora está segurando o bebezinho. Falta pouco, hein, pai? Tá faltando um pouco pro senhor. Agora tá chegando já. Erguer já. Tem que erguer aqui. Apareceu o Rei Leão, né? Eita, glória. Tá pra vir essa semana que vem. Então a gente tá numa expectativa muito grande. Vai se chamar João Gabriel. E Deus tem feito esse crescimento. Lembrando que isso é Deus mesmo, porque eu não podia ter filho. Natália também tinha complicações, não podia. E Deus ele nos abençoou com essa criança que está para chegar. Então, por isso disse no início que ele tem abençoado ministerialmente, porque aqui eu cresci no ministério de uma forma gigantesca e falo isso para todo mundo que eu conheço. Na parte conjugal, cresci muito, aprendendo muito com o Senhor, porque vivi muito de perto e vivo de perto. O que é a tua família, o que é a tua casa, e isso me deu uma estrutura muito grande para solidificar o meu relacionamento com a minha esposa e entender o que é realmente uma família, como bem disse o pastor Sérgio sobre família e o Senhor. Isso é uma coisa que a gente tem, e eu acho que a maior honra de um homem é você conseguir ter o ato recíproco de alguém falando de você e entendendo que você está certo naquilo que você fez. E eu tenho certeza que o Senhor fez e faz muito certo com a família, e por isso, graças a Deus, também estou aqui hoje. Tive minhas crises de relacionamentos que foram enormes. Em momentos achei que não tem como, para crescer tem que expandir. Exatamente. E por isso que eu tô desse tamanho, brincadeira. Então e é por isso que Deus ele dá crescimento quando a gente acredita, quando a gente é aquele negócio, você apanha, mas você continua ali e fala, não, eu vou fazer de novo, eu vou tentar de novo, eu vou bater nessa tecla, porque essa tecla vai dar certo. Como o Senhor mesmo bem disse para mim diversas vezes, bate nessa tecla que vai dar certo, continua, vai até o fim. E graças a Deus, o meu relacionamento cresceu, e o âmbito financeiro, hoje, graças a Deus, a gente está bem solidificado, nós estamos com uma loja já, está indo para 4 anos de estabelecimento. Glória a Deus. O estabelecimento agora está fazendo 1 ano em setembro, mas de vendas já está indo para 4 anos, de empreendedorismo vai fazer 5 anos. Então, Deus ele mudou a minha história literalmente. Eu não sei como explicar o que ele fez, mas ele fez. É isso que eu sei dizer. Então, e você quer mandar um salve? Natália está assistindo também. Mas é lógico que ela está assistindo. Está assistindo, mano. Ai, meu amor, coraçãozinho para você. Te amo demais. Com certeza, eu digo para ela direto, ela é 100% do meu ministério, ela é 100% da minha vida, ela é 100% da minha empresa, ela é 100% de tudo. Porque realmente sem ela, assim como o senhor também bem disse, sem ela eu acredito que Bruno, eu sei ser honesto comigo mesmo. Então eu acredito que sem ela eu poderia ser outra pessoa. E com ela eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu acredito que seria sozinho.
Então eu agradeço a Deus por ter ela do meu lado, por ser uma pessoa centrada, quando às vezes eu quero fazer alguma coisa doida de fazer algum negócio que ela fala, calma, vai com calma, não faz agora. Então ela sempre está ali com o freio de mão puxando quando precisa, dando corda quando ela acha que tem que ser feito. E com certeza isso tem dado certo. Glória O a resultado Deus. disso tem sido sucesso. Então eu agradeço muito, mas muito a Deus por tudo que tem acontecendo e por ela. Eu te amo demais. E obrigado por esse neném que está vindo aí. Eita glória! João Gabriel chegando aí. É o primeiro de todos os 12 discípulos. Ele vai formar ali a tribo. Ei, Jacó. Vambora. Gente, eu estou feliz aqui, só quero nomear alguns irmãos que estão junto com a gente aqui. Deus abençoe vocês. Natália está ligadinha aqui com a gente. Obrigado pela cooperação. Natália, Emerson também, Deus abençoe. Sueli, Maria do Carmo, Karina também Monteiro, também Miquinho Ramos, Deus abençoe. Pastora Márcia, Deus abençoe. Milena também está aqui com a gente. A Sueli Teles também está aqui com a gente. Pastor Nilson está aqui com a gente também. Deus abençoe, meu pastor. Grande abraço em nome de Jesus. E ela já está mandando aqui zoinho de coração. Ei, Natália, hein? Coraçãozinho, meu Ela Deus sabe, do céu. O Chiquinho também está com a gente. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, vou pedir para vocês, você que está chegando aí, se puder compartilhar, para mandar para mais alguém. Eu acredito que essas duas pessoas que estão aqui já testificaram um testemunho lindo do que Deus fez, do que Deus realizou e do que Deus ainda vai continuar realizando. Eu louvo a Deus por ser um braço aqui para poder estar junto desses dois. Eu posso dizer aqui dos dois que eu vi esses dois crescer e há um mérito muito grande do esforço de cada um deles. Entendeu? A Bíblia fala que se nós nos esforçarmos, o Senhor nos ajuda. E eu tenho visto esse esforço em todas as áreas e é por isso que Deus tem ajudado eles. Então, para você que está nos assistindo, para alguém que está chegando e que de repente galga a chegar em algum lugar, a ter alguma coisa, a conquistar algum lugar, a ter um ministério na sua vida, como é que eu faço? Como que eu faço? De que maneira que eu faço? Continue sendo obediente. Continue sendo obediente ao seu pastor, continue honrando os seus pastores, continue sendo fiel a Deus, buscando ao Senhor em todo tempo, não esquecendo dos princípios que o próprio Deus estabeleceu para você. E eu tenho certeza absoluta que só tem a crescer, vai chegar muito longe para a honra e para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado pela participação de todos vocês, louvo a Deus aí também, em nome de Jesus, pela vida da minha primeira dama, que está ligadinho com a gente. Ô, minha florzinha é demais, gente. É top, é minha esposa, minha namorada, é minha pastora, gente. Quando o cajado pega ela mesmo, é Bíblia, é. O negócio é forte, é forte. Grande beijo também, meu amor. Eu poderia falar um pouco desse crescimento. Eu poderia falar muito bem disso que o Senhor nos fez crescer. E quando nós estamos falando aqui, nós não estamos como soberba, dizendo assim, eu cresci, não. Aqui nós estamos glorificando a Deus, gente. Só fazendo aquilo e vivendo aquilo que Deus falou, que pega do pó o necessitado e faz assentar no meio de príncipes. Isso nosso Deus faz. Às vezes nós cristãos temos medo de falar nisso, temos medo de mexer nisso. Isso aqui, nós falando disso, nós não estamos perdendo a nossa humildade. Não, pelo contrário, nós estamos glorificando, exaltando, porque nós só chegamos aqui porque nós temos um Deus que pode todas as coisas e que vale a pena a gente ser fiel a esse Deus. Vale a pena a gente ser fiel a esse Deus. Então, louvo a Deus também por aquilo que Deus tem feito na minha vida. 13 anos atrás, comecei numa garagem. E olha o que Deus tem feito. Olha o que Deus tem realizado. As pessoas que têm se chegado a nós. As pessoas que têm tido confiança de estar debaixo do nosso pastoreio. Isso aí é só Deus mesmo para poder suprir todas as necessidades. Gente, você que está chegando, compartilha que agora nós vamos fazer umas perguntas boas. Quantos filhos, pastor? O pessoal, mandar um abraço para os filhos. Gostou, né? A mãe tá lá. Aleluia! Gente, eu tô com meus 3 filhos lindos, maravilhosos. A Márcia Eduarda, glória a Deus pela vida da Duda, que também faz parte da equipe de mídia aqui, mas hoje está de folga. Quero louvar a Deus também pela vida também do David Lucas, meu filho também, que hoje também tá
Tá na bênção hoje também, depois eu conto. Meu Aleluia. Deus. E eu glorifico a Deus também. Eu glorifico a Deus também pela vida da minha pequena, minha caçulinha, também a Jenny, que é top, ímpar, e que também agora é secretária aqui da igreja, trabalhando muito. Hoje. Não, recebeu, né? Recebi mensagem hoje. Tá trabalhando hoje Nossa, aqui, gente. Falei, meu Deus. E eu quero também fazer mais uns 2 aí. Meu Pai da glória. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer mais uns 2 aí, mas pelo jeito tá meio estreito, né? Mas nós vamos chegar lá, Gente, eu quero abrir aqui agora uma fala com vocês, para a gente poder falar um pouco de algumas perguntas que muita gente tem de questionamento. E só reforçando, você que está chegando agora, e se puder compartilhar, aperta o botão e compartilha. Se travar muito, nós também estamos pelo YouTube. Entra lá no canal da igreja, o BPC Itu. Estamos ao vivo no YouTube lá também. Aí você escolhe a plataforma em que você deseja assistir, tá bom? Mas aí, gente, você que está chegando, compartilha aí também. Já chegou mais gente aqui. Elder, antes de eu fazer as perguntas aqui. Elder, abração, filhão. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Aqui, presbítero Val. Deus abençoe, presbítero Val. Ô, Val, tem a pergunta de hoje, né, Val? Vamos lá, então, vamos fazer a pergunta aqui já. Deus abençoe tua vida. Tem o Paulo Carvalho também, está chegando com a gente. Kelly Cristina também, Kelly Priscila. Deus abençoe, Kelly. Júnior, esse casal também que a gente aprendeu a amar. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Vão chegando, vão compartilhando. Você que pode aí, compartilha com a avó, com a tia, com o tio, porque todo mundo precisa crescer em alguma área, e nós vamos estar falando mais disso aqui, em nome de Jesus. Gente, é 8h30, voa demais, tá bom? Eu preciso comentar aqui o que a Natália colocou, aqui, ela colocou aqui, que declaração, meu Brasil, essa minha filhinha é demais. Ela vai salvar esse pedaço de live, ela vai salvar esse pedaço de live, pai, vai ficar guardado. Meu Deus do céu, vai ficar marcado na história. Meu Deus. Amém. Vamos lá, gente. Gente, toda sexta-feira a gente faz umas perguntas. Dessas perguntas que a gente faz, a gente classifica aqui para você ficar por dentro, né, antenado sobre tudo que está acontecendo e para você poder também participar. Então eu queria já fazer a pergunta de hoje para você é essa. Para você descobrir na Bíblia, não é Google, tá bom? Na Bíblia. Júnior, Kelly, Bíblia, tá bom? Elder, Bíblia. Vamos na Bíblia, gente. Se quer procurar, é rapidinho. Só tem 66 livros, tá bom? Mas a pergunta de hoje é essa. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Quem é? Você sabe? Não vai responder, não. Vigia, mano. Deixa para responder no final, então. A pergunta de hoje é: do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Qual é a resposta? Fala para nós e vamos agora às perguntas. Deve ser isso aí, tá bom? Olha a pergunta, gente: do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Qual que é a resposta? Vamos lá, pastor Sérgio, evangelista Bruno. Dentro do crescimento, eu queria ver com vocês, justamente para que a gente pudesse fazer com que algumas pessoas que de repente estão em algumas limitações, pudessem sair dessas limitações. Qual é o esforço necessário que você acha, evangelista Sérgio, para poder crescer, tanto espiritualmente, quanto financeiramente, quanto emocionalmente? Qual é o esforço necessário que você acha? Resume-se assim em algum sentimento, em algumas palavras, em alguns gestos. O que você acha que é necessário para alguém crescer? Bom, vamos lá. O que eu acho que é necessário para alguém crescer, no meu entender, na minha visão, no meu pensar, a pessoa querer esse crescimento. A primeira coisa, você tem que desenvolver o sentimento de crescimento. Eu quero crescer em alguma área da minha vida. Eu quero crescer financeiramente. Tome atitude. Tome atitude. Eu vou crescer financeiramente. Essa é a minha meta, a minha visão, é o meu propósito. Se você quer crescer ministerialmente, tome uma atitude. Seu sentimento tem que envolver aquilo que você deseja alcançar, né? Então, se a pessoa
não conseguir pensar em crescer, ela não cresce, porque começa tudo pela maneira de pensar, é isso. Exatamente, a pessoa parte de dentro dela mesma, né? Ela tem que decidir, primeiramente, eu quero o crescimento para a minha vida. Parte de dentro da pessoa, né? E também, além disso, o desejo, ele também vem de Deus, né? Você pode ter o desejo vindo da parte de Deus. Deus me deu o desejo de ser um pregador do Evangelho. Deus me deu esse desejo, então eu vou lutar para alcançar isso. Esse é o meu objetivo. E eu quero, se Deus me deu esse desejo, é porque Ele tem um propósito em cima desse desejo na minha vida. Então, além de você, Deus Ele coloca dentro de você aquilo que você quer desenvolver, o que Deus quer desenvolver na tua vida, Ele coloca dentro de você. E a partir daí Ele te dá a oportunidade de crescimento, que daí você tem que dar um passo. Né? Acredito que o passo tem que ser nosso. Nós temos que. Deus não vai te obrigar a nada. Deus nunca vai obrigar você a nada. Ele simplesmente vai te dar as ferramentas e a forma certa de chegar onde você quer chegar. Entendi. Evangelista Bruno, o que você vê além de pensar, além da pessoa desejar, além da pessoa querer crescer, o que você identifica que porventura, por algum momento, ou talvez na sua vida, ou por experiências que a gente tem conversando com pessoas, o que você identificou que pode trazer um impedimento desse crescimento? O que impede, além da pessoa não desejar, não pensar nisso, o que mais pode trazer como empecilho de alguém poder crescer na família, crescer no ministério, crescer espiritualmente no relacionamento próprio pessoal com Deus? O que mais tem além de pensar que pode impedir esse crescimento? Isso é uma coisa que eu falo direto, inclusive com a Natália. Em tudo na vida, quando existe a falta de planejamento, sim, o crescimento, às vezes, ele pode atrapalhar. Porque se você não se planeja, vamos supor que eu quero construir um prédio, mas eu sei fazer os apartamentos, porém não sei fazer a fundação deles. Sim. Eu sei fazer o que vai ficar para fora, mas o que vai ficar para baixo eu não tenho experiência. Então, nessa parte da estrutura, eu não sou capaz de desenvolver. Se eu não sou capaz de desenvolver, eu também não sou capaz de crescer. Sim. E pode gerar esse tipo de empecilho, porque se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho uma estratégia, se eu não tenho um foco, porque o que mais tem acontecido hoje, não só no meio evangélico, mas dizendo como humano, como pessoas, as pessoas perderam o foco. A pandemia veio, e quando essa pandemia veio, na realidade, nós já estávamos cada vez pior, o mundo em si. E quando a pandemia veio, tem gente dizendo que 2020 já acabou. Tem pessoas falando que não tem mais o que ser feito em 2020, vamos pensar em 2021. Concordo que nós temos que ter um planejamento sempre a longo prazo, mas o que pode evitar um crescimento é você já dizer que 2020 acabou. Porque existe um clichê no mundo dos negócios que eles dizem assim: essa hora é a hora que alguém vende lenço e alguém chora. Exatamente. Então, nessa hora, tem que existir alguém querendo vender lenço. Então, como assim que 2020 acabou? Eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, ela é de São Paulo, trabalha como cabeleireiro, como barbeiro. E ele surgiu a oportunidade, na época que estourou a pandemia, fechou o negócio dele, porque barbeiro não podia. E aí, para entender a sacada do crescimento, e o que podia gerar um empecilho para ele, e ele fez aquilo se tornar bom. Quando surgiu o negócio da pandemia, ele falou: poxa, agora gerou um empecilho pro meu trabalho, eu não vou conseguir mais trabalhar, o que eu vou fazer? Ele podia muito bem dizer: 2020 acabou para mim, porque agora não vai ter como mais trabalhar. Ele procurou um fornecedor de tecido, e ele foi uma das primeiras pessoas a começar a fabricar em grande escala máscara. Olha aí. Ele começou a trabalhar com máscara, ele começou a vender 15 mil, 20 mil, 30 mil unidades em semanas. Ele começou a produzir para o Brasil inteiro, em questão de 15 dias, ele mudou de vida, com máscara. Então, era um momento que ele podia dizer: poxa, gerou um empecilho, meu negócio acabou, minha vida já era. Ele foi e enxergou a oportunidade, ele era um oportunista e estava pronto para aquilo. Sim. Porque ele tinha planejamento. Pô, veio visão, veio a pandemia, mas eu tenho a minha reserva aqui. O que eu vou fazer? Morrer com essa reserva ou multiplicar a reserva? Aí ele pegou a reserva e multiplicou a reserva. E semana passada, isso é honra para ele, semana passada ele comprou uma BMW. Meu Deus. Que ele lucrou das máscaras. Então, assim, são coisas que, é o que eu sempre digo, tem que estar preparado.
Porque o crescimento, pai, é uma coisa que eu entendo, e até falando um pouco do que o pastor Sérgio falou, o crescimento é sair da inércia, e o mais difícil é sair da inércia. Porque o avião, ele faz mais força para subir do que para se manter durante o voo. Então o mais difícil, onde ele mais gasta, é na hora de subir. Porque depois, na hora que está lá em cima, você mantém o voo. Mas o difícil é subir. Porque para subir tem que ter conhecimento, tem que ter estratégia, tem que esperar, tem que saber o tempo certo, tem que saber como fazer, onde. Então são várias perguntas que às vezes tem gente que está assistindo e falando assim, poxa, eu estou com o meu negócio que eu não posso abrir. Exatamente. Eu não consigo, sei lá, eu tenho um pet shop e não consigo mais lavar os cachorros. Porque não está podendo trazer. Eu tenho um negócio de cabeleireiro que eu não estou podendo abrir. Pastor Nilson, Pastor Nilson. Ah, é verdade, pastor Nilson tem. Verdade. Então tem várias pessoas que hoje trabalham com loja de venda de roupa, com loja de venda de produto, e não está podendo abrir. E aí essa pessoa provavelmente, se está assistindo, está se perguntando, poxa, eu estou há tantos meses parado, o que eu vou fazer? E é dentro desse o que eu vou fazer que na realidade é a hora de você encontrar o lenço, porque tem alguém chorando. É só a hora de ter a estratégia para vender. Detalhe importante aí, é aquela questão, né? Pense e enriqueça. Sim, com certeza. Exatamente. Sim. Gente, esses camaradas são demais. Vamos lá, o presbítero volta aqui e ele está fazendo uma pergunta aqui para nós. Antes da pergunta, ele também tem alguns irmãos que já respondeu. O Júnior respondeu de imediato antes de terminar a pergunta e ele disse que é a passagem de Sansão quando ele matou um leão. Será? Calma. Não responde. Daí, eu acho. Calma, vamos lá. Aí o pastor Nilson também, ele colocou aqui, olha o mel. Juízes 14, pastor Nilson. Sabor de mel. Ele colocou aqui também. Será que é essa a resposta, gente? Olha a pergunta de hoje para quem está ligado, quem está entrando agora, compartilha. A pergunta de hoje é essa. Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Meu Deus. Qual é a resposta? Daqui a pouquinho o pastor Sérgio vai dar a resposta para a gente aí. Eita, nós, será que é isso aí? Meu Deus do céu. Ai. Ó, o presbítero Val, ele fez uma pergunta aqui para nós. E dentro dessa pergunta, deixa eu voltar aqui, ele perguntou assim, olha, como posso descobrir o crescimento secular e espiritual? Vou reformular isso aqui. Como eu posso descobrir o ponto que eu posso crescer? Imaginar o tanto que eu posso crescer. Porque de verdade, acho que nós três que está aqui, eu não imaginava chegar aonde estou chegando, só que eu imagino onde eu desejo chegar. Sabe? Então, como eu posso descobrir o crescimento secular e também espiritual? Colocando o secular e também o espiritual. Evangelista Sérgio. Eita glória. Crescimento aí nessa questão de proporção, né? Quanto eu poderia chegar a crescer secularmente? Depende das suas metas. Você tem que traçar metas. Eu quero chegar a uma casa no final do ano. Você vai precisar abrir mão de muita coisa. Sim. Abrir mão de muita coisa, primeiramente, e estruturar o seu pensamento para você ter um crescimento nessa área secular. Agora, se você quer crescer profissionalmente, que também envolve secular, né? Profissionalmente você tem que simplesmente traçar o objetivo da mesma forma. Eu quero chegar a ser o chefe lá na empresa que eu trabalho. Então você tem que estudar aquilo o que você vai precisar exercer lá na frente. Então existe muita coisa aí. Eu acredito que você primeiro tem que traçar metas para chegar nos seus objetivos. Também, para chegar numa gerência de uma empresa, você tem que estudar para isso, você tem que fazer muita coisa para chegar a esse patamar aí. E espiritualmente, eu acredito também da mesma forma. Acredito que o meu objetivo, por exemplo, eu tenho o objetivo eu quero alcançar, vamos dizer assim, no ministério, eu quero ser um pastor, por exemplo. Eu vou traçar esse objetivo, eu vou desenvolver um planejamento espiritual para chegar nisso. O que eu preciso, o que um pastor precisa fazer, como ele age, como que ele faz, quais são as questões que nós vamos enfrentar no caminho. Então envolve isso. Acredito e que para você,
para você descobrir isso. Por exemplo, alguém, eu não imaginava ser pastor. Vamos ter essa colocação. E, obviamente, se acredita, vamos reformular isso aqui, se acredita que pelo fato da minha origem, ou pelo fato da aptidão, ou pelo fato dos dons que eu já tinha, favorece para eu poder crescer nessa área? Favorece. Ela contribui para isso, então, né? Contribui, sim, com certeza. E eu vejo assim, quando eu estava até comentando com meu pai esses dias, na minha família, eu não tenho, assim, muitos exemplos de pastores, porque, na verdade, o pastor que eu conheço da minha família é o meu primo Edivaldo, e também tive um tio que foi pastor por um tempo, mas eu não nasci num ambiente que me proporcionava isso, chegar nesse objetivo. Eu, na verdade, eu nem pensava nisso. Eu não pensava nisso. Quando a gente chegamos ali a ser separado para evangelistas, nós fomos separados para evangelistas, aí eu não tinha a intenção de chegar ao pastorado. Não. Isso não tinha, mas com o tempo isso foi desenvolvendo em mim. Né? Então, eu falei para meu pai, pai, eu tenho um exemplo do pastor Davi. Eu vi isso na vida dele, o que ele fez ali, como que ele chegou a esse objetivo, e eu quero chegar também. Isso aqui, então, me traz uma resposta que eu posso descobrir o meu crescimento em alguém que pode ser referência para mim. Exatamente, referência, exatamente, é isso aí. O meu pai é uma referência para mim, sim, de trabalho. Meu pai é uma referência de trabalho, sempre trabalhou. Meu pai, princípios, José Benedito, a minha mãe Carmosina, né? Eles muito exemplo de trabalho. Eu sempre aprendi, nossa, vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos fazer. Então, eu cresci nesse ambiente. Meu pai sempre me forjou para isso. Seja um homem trabalhador, seja um homem que enfrenta a vida, vai lá, alcança para a família, corre atrás e tal, aquela coisa toda. Meu pai fez isso para mim. Agora, para o desenvolvimento ao pastorado ou alguma outra situação, né? Vamos dizer assim, evangelista, presbítero, aí você, conforme você está na presença de Deus, você se dedica na obra do Senhor, aí você tem exemplos, né? Sim. Eu tinha muitos exemplos de pastores, vamos dizer aí, esses pastores de Gideões, né? Vamos dizer assim, eu via eles e eu, nossa, rapaz do céu, era coisa boa. Exatamente, então você percebe, é verdade. Eu não tenho vergonha disso, é verdade mesmo, entendeu? Só que já não pregou com essa música? Fala pra mim. Aí eu falo para você uma coisa. Agora você pega chegando aqui para a nossa vida agora, hoje, no que nós estamos vivendo hoje, as referências. Eu vi o pastor Davi com um amigo que me levou a essa visão, entendeu? Amém. Então, não só ele, mas vários também outros, mas a minha referência aqui, na nossa igreja, uma pessoa que eu sempre vi nisso é o senhor, pastor. Então, não tenho muito que, né? A gente diz isso aí, tá bem? Deus abençoe vocês. Evangelista Bruno, tem como crescer? Tem como crescer se Deus não estiver na frente? Eu não acredito, pai. É assim, eu acho que Deus, ele é permissivo. Sim, sim. A permissão de Deus, ela concede a oportunidade de, por exemplo, um ateu crescer. Sim. Então, Deus, ele é permissivo porque ele também não bate contra as próprias regras dele. Que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Exatamente. Ou seja, e se isso é um princípio para Deus, indiferentemente do ser humano acreditar ou não nele, ele não se corrompe com os princípios dele. Exatamente. Então, o ser humano cresce. Só que aí tem aquela grande diferença daquele que cresce, planta e parece que sempre tem um vazio, e daquele que cresce, planta e sempre está cheio. O cheio que eu digo é, na verdade, cheio da alma, cheio de espírito. Porque como eu estou perto de pessoas, às vezes, quando eu vou entregar os telefones que eu entrego hoje, de pessoas que são milionárias. E às vezes eu escuto na conversa a pessoa dizendo que não está legal, que quer mudar de clube porque acha que o clube que ele está agora, por conta do jeito que ele está, não está fluindo, que a família não está gostando, e que ele precisa ir para outros ares. E é uma pessoa que tem tudo.
Você olha para ele e você fala assim, rapaz, mas que outros ares, rapaz? Misericórdia. Se eu estivesse respirando esses ares aí, Jesus. Eita, glória. Então, você olha e é impressionante, pastor. É impressionante, porque quando eu ouvi a primeira vez, assim, e é de uma pessoa que eu realmente hoje sou amigo, quando eu ouvi e senti que ele estava vazio, eu falei, meu Deus, cara, como isso é real. Porque às vezes a gente escuta alguém falar e fala assim, você é vazio. O cara vai viajar para não sei aonde, vai fazer não sei o quê, tem o carro tal, mora no condomínio tal, queria eu estar vazio com tudo isso que ele tem. As pessoas não sabem o que falam. Porque não tem noção do vazio que realmente essa pessoa sente. Quantas pessoas hoje no país, e isso é um índice que você pode entrar na internet e ver, estão em depressão, e são pessoas que têm um poder aquisitivo bom. Porque chega um momento da vida que para esse tipo de pessoa, o dinheiro eu compro o que eu quiser. Aí entra uma parte. O crescimento somente de um lado, ele não favorece, então. Não, pai. É que o ser humano, Deus, ele instituiu de uma forma muito perfeita. Corpo, alma e espírito. E quando os três estão alinhados, e isso tem vários estudos científicos, não só Bíblia, mas vários estudos científicos que comprovam que quando os três estão alinhados, aí sim, você consegue ser um ser humano de sucesso. Agora, quando um dos três, ele se desalinha do centro, as coisas não fluem, as coisas não andam, porque não tem sinergia, não tem conversa. Então, assim, o ser humano, ele tem muitas coisas boas a se extrair. Deus, o próprio Cristo, quando ele veio e ele morreu na cruz, lá na cruz ele disse, está consumado. Ou seja, ele já fez. Então, eu não preciso, é uma coisa que eu entendi, depois de muito me questionar, eu não preciso pedir para Deus, me abençoa. Eu sou abençoado. É que é difícil para a gente, como ser humano, entender que a gente é abençoado. Mas ele já disse, está consumado. Já é seu. Só tome posse. Porque se a gente faz acontecer, se a gente sai da inércia, se a gente acredita, se a gente se capacita para aquele momento. Porque mesmo que, por exemplo, alguém não venha ao pastoreio por conhecimento, não venha ao pastoreio por, olha, fiz teologia, conhecimento quando eu digo, fiz teologia, fiz mestrado em teologia, fiz doutorado em teologia, eu estou há 25 anos na igreja, passei pelo diaconato, passei pelo ministério do presbitério, passei pelo ministério do evangelismo, agora eu sou pastor. Então ele tem uma história, ok, mas também tem um outro pastor que ele cresce com conhecimento empírico, que é o conhecimento da família, que é o conhecimento de pessoas, de se aproximar, de conseguir ter a empatia, de sentir o que aquela pessoa está sentindo, e por ele sentir, ele consegue pastorear. Então, existem os dois lados da moeda, daquele que vai crescer pelo conhecimento e daquele que vai crescer pela graça. Que é porque Deus realmente olha e fala, está escolhido, é esse aqui. Então, é realmente sair da inércia, querer fazer e está pronto. É estar naquela famosinha brecha. Sim. Se está na brecha, Deus encontra. O Júlio colocou uma pergunta aqui, que aí entra até pertinente a isso. São duas perguntas. E os grandes milionários ateus, acho que foi o que você comentou dentro da permissão de Deus, e os grandes milionários ateus? Sua fortuna vem de Lúcifer, em geral, sem contestação. Isso aqui é a questão da permissão de Deus. Sim. A chuva, ela desce tanto para os bons quanto para os maus. Eu não acredito, só dando uma réplica a ele, eu não acredito, não só a ele, como qualquer outra pessoa que pense assim, eu não acredito nisso, primeiro porque o nosso próprio Deus disse, eu sou o dono de todo o ouro, eu sou o dono de toda a prata, eu dou para quem eu quiser. Na realidade eu posso falar para o senhor que eu sinto que Deus, ele dá para quem não tem o coração naquilo. Porque se o coração se volta para aquilo, Deus perde o humano. E se Deus perde o humano, ele prefere ele pobre do que ele rico, mas não perde ele. Aí entra uma outra pergunta. Porventura, todos os mendigos são ateus? Será que nenhum deles tem Deus para crescer? Escolhas, né? Eu acredito que o ser humano, Deus ele deu, isso não tem na Bíblia. Se você procurar livre-arbítrio na Bíblia, você não vai achar. Eu já a palavra li, não achei. livre-arbítrio não tem. Você não acha. Intrinsecamente você entende escolha. Sim. Então assim, o cara é mendigo hoje, ok, mas com certeza é o que o senhor falou lá no começo, história. Exatamente. Provavelmente ele tem uma história que o trouxe até ali, mas Deus não deixa de olhar por ele. Sim. Tanto que o próprio Jesus, ele pegou o paralítico lá que não conseguia mergulhar na água e falou, viu, faz o seguinte, levanta aí. Então assim, Deus, o próprio Cristo, quando ele veio, eu entendi uma coisa, lendo esses dias atrás, e Jesus quando veio na terra, ele não veio para mostrar o que era ser Deus, ele veio mostrar para o homem como ser um melhor humano. Como ser humano. Então ele veio mostrar
como ser humano, porque Deus, todo mundo tem essa distância, né, de homem e Deus. Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, ele é Deus, eu sou homem. E Jesus veio para mostrar, ó, você é homem, você está fazendo errado, vou mostrar como que se faz certo. Então, eu acredito que Jesus, Deus, a Trindade, eles olham por tudo e todos, mas as escolhas determinam o seu amanhã. O que você plantar hoje, se eu plantar abacaxi aqui, eu não vou colher abobrinha, eu vou colher abacaxi. Exatamente. Então, eu acredito que cai muito nisso. É isso aí. Posso trazer uma Pode. colocação? Claro, favor. a gente está falando de crescimento, então a gente pode ver vários exemplos, né, bíblicos. Só antes de você colocar isso aqui, Sim. até para o Júnior aqui que está colocando, respondeu a respeito da escolha, mas os ímpios que crescem mais, e os ímpios que crescem sem Deus? É justamente a respeito daquilo que o Bruno já comentou. Pode colocar, evangelista Sérgio. Exatamente. Pastor Sérgio. Vamos lá, gente. Deixa eu só pensar aqui algo muito importante. Eu acho isso muito, muito, muito importante. João Batista, quando ele foi, na verdade, a maior parte do seu crescimento foi no deserto, né? Sim. Ele cresceu muito Sim. no deserto. No deserto a gente acaba crescendo demais no deserto, irmãos. E às vezes eu vejo assim, João Batista, ele começou pregando aonde? No deserto da Judéia, né? Sim. E a mensagem que ele pregava era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de confronto, mas ele tinha um crescimento a desenvolver, porque Lucas, capítulo 1, se não me falha a memória, lá no finalzinho, vai dizer que o menino crescia e se fortalecia em espírito nos desertos. E o que me chama mais... Não era um só, não, era desertos. E o que me chama mais atenção nisso, pastor, é que, olhando para João Batista, eu vejo assim, que o homem de Deus, quando ele é direcionado por Deus, até no deserto ele faz igreja. Porque toda a Judéia e Samaria ia de encontro a João Batista. Então você percebe que o deserto traz o crescimento. Né? No deserto, a terra que não dá para se frutificar, não tem como você crescer nada, mas lá no deserto cresce. Ou seja, automaticamente o crescimento, na verdade, ele não é uma regra que se estabelece justamente na riqueza ou na pobreza. O crescimento, ele é muito mais do que dinheiro, muito mais do que bens financeiros, muito mais do que ser alguma coisa, mas eu acho que é muito mais do que ter alguma coisa. Mas eu acho que esse crescimento se resume em você ser alguma coisa. Complementando aqui, só Sim. mais um pingo nesse para a gente finalizar, para mim finalizar essa Tá parte, legal, né? achei que era Vamos lá. meia-noite, João Batista, irmãos, Estamos depois terminando, já tem 10 minutos, que ele né? estabeleceu a igreja no deserto, né? Você vai perceber que no momento em que ele apresenta Cristo, ali Jesus desceu as águas, foi batizado, o Espírito desceu, pronto. Sim. A partir daquele dia, a mensagem de João Batista era diferente. Ele começou a olhar para Cristo e falou assim, olha, ele é o Cristo, seguia ele. Sim. O que ele fez, irmãos? Ele tirou toda a atenção que cabia só para ele. Todo mundo olhava para ele. Toda a Judéia, toda a Samaria, vinha tudo até João Batista, para ser batizado por ele. E de repente, quando ele vê que o povo está seguindo ele, ele diz assim, olha, gente, ele é o Cristo, siga ele. Ele está tirando toda a atenção dele mesmo, e o ápice do crescimento dele é esse. Quando ele tira a atenção de si e coloca a atenção em Cristo. Ele tira toda a atenção e fala assim, olha, ele é o Cristo. Ou seja, aquela atenção, aquele público, ele joga tudo para Cristo. Aí entra É o uma ápice parte muito do fundamental, crescimento. porque o crescimento espiritual revela isso. Isso aí era o papel até do arauto, né? E João Batista fez muito bem isso. O arauto, ele anunciava quando o rei estava chegando. E o papel do arauto não era simplesmente anunciar a chegada do rei. Na verdade, ele ia na frente da carruagem. Se tivesse alguns buracos, alguns obstáculos, ele já preparava para que o rei pudesse passar. E de repente, lá na frente, quando ele chegava em um determinado lugar, ele chamava a atenção de todo mundo para si. Quando ele tinha a atenção de todos, aí ele anunciava, ó, o rei está chegando, o rei vai entrar. Então eu acredito que o crescimento espiritual revela isso. Quando a gente consegue atrair a atenção das pessoas, quando a gente consegue ter essa atenção, a gente consegue levar essas pessoas para anunciar que o rei está chegando. É isso mesmo, evangelista Bruno? Pai, é isso mesmo.
Na realidade, eu estava ouvindo vocês falarem aqui e formando uma analogia. Você percebe que às vezes o crescimento é muito opinativo? Por quê? Pode ser que eu olhe para a vida do senhor e veja o senhor hoje de sapato bonito e terno bonito. Para o senhor foi um crescimento. E para mim é normal. Sim. Então, o crescimento que você tem na sua vida, às vezes pode ser para mim normal, mas para você foi um crescimento. E às vezes as pessoas ficam preocupadas com o que o outro pensa, com o que o outro acha. E isso é um outro empecilho de crescimento. Ah, mas se eu fizer desse jeito, fulano, ciclano vai me apontar. Ah, mas se eu começar a fazer, vão começar a falar de mim. Então, as pessoas elas estão tão preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar às vezes, que deixa de crescer, que deixa de fazer, para não sofrer, para não ter que pagar preço. Então, o crescimento em si, e você conseguir fazer com que isso seja algo, não fogo de palha, um crescimento que realmente ele vá ser evolutivo e que ele tome uma proporção que você vai entender que aquilo é estável, ele não é do dia para a noite. São várias noites no deserto, são vários dias comendo gafanhoto, são vários dias no mel, são vários dias duvidando de si mesmo, duvidando de tudo, mas tendo a certeza de que a verdade vai convencer. Eu começo a ver que em tudo na vida é assim. A mentira, ela vai ludibriar por um tempo. Os argumentos, eles parecem bons na hora, mas o que convence é a verdade. E ele mesmo disse, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando ele chega e ele é a própria verdade que aquele João Batista falava, com certeza, o cortejo todo tem que seguir ele, porque não tem como. É batata. Sim, sim. O Júnior aqui, o Alsteclino Júnior, ele está colocando aqui até a respeito das escolhas, que ele pediu para definir a questão das escolhas, para entender melhor a respeito das escolhas. E às vezes aqui, Júnior, de repente, acho que a gente tem um atraso por causa dos streamings, a gente tem um atraso de 20 segundos. Tem coisa aqui que você está mandando aqui que de repente a gente está falando. Mas para definir alguma coisa a respeito das escolhas, aí ele colocou aqui, pastor, nem todos os que estão lá na rua por escolha não. Né? De repente é uma colocação aqui, o que você acha disso? Todos que vivem na rua hoje é por escolhas ou não? Eu acredito que não é simplesmente pela escolha, né? As situações o levam a isso. As circunstâncias, né? Circunstâncias, né? Da mesma forma que eu vejo muitos que conheceram o Evangelho e Deus proporcionou que eles saíssem dessa situação e fosse para uma outra situação, uma situação de melhora espiritual e crescimento também. Então, nem todos, exatamente, eu acredito que nem todos estão lá por escolha. Às vezes foi um acontecimento, alguma situação. Porque se você parar para conversar com alguns camaradas desses, você vai ter algumas questões na sua mente mesmo. Porque o camarada, às vezes, ele era um empresário e chegou numa situação como esta, né? Sim. Não soube lidar talvez com alguma situação lá em cima e aí decaiu. Mas essas circunstâncias nos trazem, às vezes, trazem a muitos para essa situação, as circunstâncias que viveram. Sérgio, você vê como é que isso cai de novo, pastor, naquilo que a gente estava falando do crescimento. Às vezes a pessoa não está preparada para aquele momento. A coisa vai acontecer às vezes. Vai acontecer, vai dar certo, vai virar. Uma vez eu vi um documentário sobre um homem de rua que uma menina estava cuidando em São Paulo. Ele estava morando na rua e ele tinha um problema pulmonar. E ela começou a cuidar dele na rua. E ele começou a contar a história dele. E ela achou que era balela. Porque, poxa, tá na rua, vai contar a história que ele quer, eu vou acreditar. E ele começou a contar a história e ela começou a ir atrás para saber se aquilo era verídico. E ela viu que era. Era um cara que ele já teve Ferrari, Porsche, 3 casas noturnas em São Paulo. Era um cara que era totalmente bem sucedido, conhecido na mídia de vários cantores, artistas. E aí o sócio dele deu um golpe nele num contrato, ele perdeu tudo do dia para a noite e foi para a rua. Então, aí sim entra a circunstância que o levou para lá. Ele não queria estar lá, não foi uma escolha dele estar lá. Porém, eu acho que a falta de preparo, de ler um contrato, de contratar um advogado. Então, assim, não é que ele escolheu estar lá. É uma série de fatores. Mas os processos compilaram para ele estar ali. Exatamente. Então, depois de um tempo, inclusive, ela foi cuidar dele um dia, ele tinha falecido. E ele faleceu na rua. E era um cara que tinha vivido tudo do bom e do melhor. Não é por escolha, acredito que não, mas por circunstância. E isso realmente acontece.
Do mesmo jeito que alguns mendigos de rua às vezes se tornam nós grandes temos histórias empresários, né? Meu Sim, Deus. sim. Silvio Santos, o Meu Silvio Santos Deus. vendia caneta Bic. Ele vendia caneta Bic. O Justus também era um homem que trabalhava em escritório. Então, assim, existem diversos. Se a gente for pegar a dona da Magazine Luiza, a Luiza Trajano, Todos têm uma história, né? Que tem você muita vai ver gente que tem história de que era para ser uma pessoa comum. Na realidade, o ser humano são essas coisas que às vezes as pessoas não entendem. Que você olha para uma pessoa muito grande e parece que ela sempre foi grande. É. Mas não. Na realidade, ela é ser humano igual a nós, todos igual a nós, uma É tipo formiguinha. aquilo, a gente olha para uma casa construída, nossa, ela tá assim e tal, mas a gente não sabe o Tava no trabalho que papel. deu para construir. E o mais legal, pai, é que ela estava no papel. Exatamente. Para ela estar ali, ela primeiro estava no papel. Você vê como é que é planejamento? Então, a vida, ela tem um crescimento e a casa é uma coisa que o senhor usou e eu acho que é uma das melhores formas de exemplificar uma vida. Porque a casa, sem alicerce, ela não é nada. Se você usa material ruim, ela não é nada. Ela vai dar reparo depois de pronta. Então, eu acho que toda a vida do ser humano, sem planejamento, sem você ter uma estratégia traçada para o que você quer. Porque hoje no Brasil nós temos, se não me engano, o último dado que eu tinha visto lá, são 57% das pessoas no Brasil obesas. E aí você me pergunta, mas falta informação? Não. Você entra no YouTube, é um monte de gente falando de dieta. Você entra no Instagram, é um monte de gente falando de dieta. Você olha para todo lado, aqui você vê nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, personal trainer, academias em cada esquina. E por que continua crescendo a obesidade? Então não é às vezes falta de informação, é a falta de sair da inércia. Eu sei o que eu tenho que fazer, porém eu não consigo fazer. Aí o Roberto Souza Lima, a gente meu tá partindo Deus pro do final. céu, Deu você- 9 horas cada já, hora que gente. você dá um sorrisinho pra mim aqui, eu Já- fico com medo aqui. Deu 9 horas aqui Tá, já, eu- a gente precisa fechar aqui já, responder a pergunta e acha na Bíblia aí. Tem gente que está dizendo que está Juízes 14, 14. Tem gente falando, olha o mel, e tem bastante gente respondendo aqui, tem bastante gente participando, graças a Deus. Só que a gente não dá para caminhar muito, mas o Roberto Souza Lima, ele acabou colocando aqui, na minha trajetória, vejo que 90% está assim porque quer e não quer sair. Isso não quer dizer que não estão, isso não quer dizer que estão aprisionados. E na realidade, eu posso falar um pouco disso, que a gente trabalha com moradores de rua e de verdade, entra a questão aqui de escolha, por isso que a gente fala, tem pessoas que estão lá por causa de escolha, tem pessoas que estão lá por causa de circunstâncias. Sim. A gente já fez, graças a Deus, a gente tem algumas parcerias e já fizemos questão de poder levar para casa de recuperação, Sim. levar para uma clínica, levar para uma melhora da roupa, só que no outro dia a pessoa não quer. Aí entra a questão da escolha, sim, eu quero ficar aqui. Não é falta de oportunidade. Entendeu? Aí entra uma, por isso que a gente fala que é uma série de fatores, e a gente tá abrangendo aqui, gente, que o crescimento, ela não se dá pelo fato justamente de bens financeiros, de você ser grande, ter um nome grande, não, nós estamos falando de um crescimento pessoal, porque cada um sabe onde cresceu, né? Quem você era antes, e hoje o que você é, você cresceu. Talvez, eu não tenho R$1 milhão, não importa. Mas se eu tiver uma família abençoada, eu já cresci, eu não tinha nada. Eu não consegui amar alguém, se eu já estou conseguindo amar alguém, eu já cresci. Eu não conseguia adorar a Deus, hoje já consegue. Isso aí já é um crescimento. Hoje a gente está abrangendo aqui literalmente, e até mesmo também, acabamos entrando aqui na parte financeira, na parte espiritual, na parte daquilo que a gente tem como abranger aqui mesmo para vocês, e eu glorifico a Deus porque o Senhor tem nos feito crescer todos os dias. É a mesma coisa, primeira coisa que a gente pode falar, a gente era criança, a gente era bebê, né? E o crescimento hoje se deu, olha o nosso tamanho, olha quem a gente desenvolveu. Se a gente olhar essa palavra de crescimento, a gente pode colocar como um sinônimo o desenvolvimento. Sim. Porque a gente se desenvolveu, né? A gente só não cresceu de tamanho, a gente também se desenvolveu. Então, gente, eu quero agradecer pela participação. Quer colocar mais alguma coisa para fechar, evangelista Bruno? Uma colocação? Dizer que realmente concordo com o senhor plenamente. O desenvolvimento do ser humano é a coisa mais linda do universo. Você vê uma pessoa, um bebezinho que só tinha coração, e hoje está aqui sentado com uma mão no microfone, sim, é pastor de uma igreja. Então o plano é muito surreal. O que Deus tem preparado para nós no âmbito espiritual, e é uma coisa que eu acho que ainda
eu acho que não deveria mais existir esse bloqueio. Porque parece que nas igrejas, quando a gente vai falar de âmbito financeiro, quando você vai falar de prosperidade, quando você vai falar, logicamente, sabendo falar sem querer vender nada para vocês, porque aqui ninguém vai vender nada, ninguém vai, não é nada disso. Mas, às vezes, as igrejas, elas ainda estão bloqueadas para isso. Porque quando dá um debate desse, você tem que abranger tudo. Sim. Porque a vida de um homem, e isso eu posso falar como testemunha, a vida de um homem com o âmbito financeiro abalada, ela se abala por completo. Porque se você não tem dinheiro para pagar um aluguel, você vira o mês acordado, preocupado. E aí o casamento não anda, as coisas parecem que não andam, e o seu pensamento começa a ficar negativo, e as coisas não fluem. Então, tudo na vida de um ser humano, espiritual, financeiro, pessoal, conjugal, eles têm que andar juntos. E Deus tem bênção para todas as áreas. É isso que é a coisa mais linda. O melhor livro do mundo é o que nós temos na mão. Uma coisa é certa, e a gente, às vezes a gente não fala, e não dá tempo de falar, Desenrola o manto aí. Mas tem pessoas que se incomodam com o crescimento do próximo. Sim. Eu acho que uma das coisas, pai, mais difícil hoje em dia é amar o próximo como a ti mesmo. Sabia? Né? Eu ia falar o porquê que se incomoda, só que aí a gente é muito longe. Já é 9 horas, eu preciso dispensar vocês, né? Evangelista Sérgio, faz uma colocação final também a respeito disso. Então, vamos lá, nessa analogia toda, né, nessa analogia toda, eu vejo, como diz a própria palavra, o Senhor, Ele estabelece, ou seja, o Senhor faz crescer e o Senhor também abate, né? Sim. Simples. Deus, Ele te dá a oportunidade de crescer, e também o mesmo Deus que dá a oportunidade de você crescer, é o mesmo Deus que abate também. Então, Ele levanta e Ele abate. Por isso que às vezes nós vemos muitos milionários ficando pobres e muitos pobres ficando milionários. Porque Deus abate. Quando não sabe lidar com o crescimento, Deus fala, melhor abater. Exatamente. É bem isso mesmo. Gente, eu quero agradecer demais pela participação de vocês. Vocês foram contundentes hoje, hein, gente? Que bom, isso é bom demais. Isso aqui nós estamos em concordância com a palavra de Deus. Não falamos nada em desacordo daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E uma colocação final é que eu estou certo. Deus não quer que ninguém deixe de crescer. Essa é a realidade. E se a gente observar bem, Deus quer que todos cresçam. E Deus dá oportunidade para todos. Agora, o porquê que não se cresce? A gente não pode colocar a culpa em Deus. Se qualquer um falar, eu não cresci porque Deus não quis, não. Isso a gente não pode dizer. Tem alguma coisa errada. Então aí a gente tem que analisar, pôr na balança e ver, peraí, o que eu preciso desenvolver? Rever os meus conceitos, rever os meus valores e continuar crescendo. E nunca queira crescer de uma hora para outra. Ninguém sobe uma escada pulando 4 degraus de uma vez. É um degrau por vez. É um degrau por vez. E eu glorifico a Deus pela participação de vocês. Que todos que estão aqui participando continuem crescendo. Em nome de Jesus. O Robertinho também aqui, ele acaba colocando aqui também. Pode ter certeza que Deus não quer isso para ninguém. É uma verdade também. Em nome de Jesus. O Júnior fala aqui, ó, muito bom ver o pastor Serginho também respondendo aí as perguntas também. Evangelista Amém, Bruno também. querido, Deus abençoe. Glória a Deus. O Nilson também coloca aí Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Isso aqui fecha tudo, mano. Pelo amor de Deus. Cada um escolhe justamente ou a bênção ou a maldição. E a gente vive Eu falo aqui que, na verdade, esses tempos atrás, eu não sei se eu vou lembrar de novo, eu esqueço essa frase, mas, na verdade, a obediência, ela gera... Eu esqueci a frase. A desobediência, ela gera consequência, mas a obediência gera resultados bons, mas era uma outra fala também que eu acabei esquecendo aqui. Mas, justamente, muita coisa está justamente nas nossas escolhas. O que eu sou hoje, eu escolhi ontem. Ouvi isso aí várias vezes. O que eu vou ser amanhã depende da minha escolha hoje. Pense nisso na sua vida também. Para fechar, a pergunta de hoje é a seguinte: do que come saiu comida e do que é forte saiu doçura.
Pastor Sérgio, chegou a tua vez. É fácil, né, pastor Sérgio? O presbítero Val devia colocar uma pergunta aqui mais difícil. Semana que vem nós vamos ter uma pergunta mais difícil aqui. Mas qual é a resposta, pastor Sérgio? A resposta está exatamente em Juízes 14, verso 14. A resposta que Sansão ele dá para a sua mulher, né? Do devorador saiu a sua carne e do forte saiu a sua doçura. Olha aí, né? gente. Esse aqui é uma resposta importante, está aqui. Ó. A resposta, na verdade, é uma pergunta, pastor. Sim. Versículo 18 diz assim: e os homens daquela cidade lhe disseram ao 7º dia, antes do pôr do sol: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? Então, essa aqui é a resposta, mas na verdade é uma pergunta em cima. Exatamente ele explicando que a pergunta que Sansão fez tem referência a. Vamos lá. Do que come saiu comida. Do que come saiu comida e do leão a sua doçura, exatamente. E do que é forte, do leão. Do que é forte, ó. Diz assim, ó: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão. Daí Sansão fica bravo e fala: se não tivesses falado, a esposa dele tão tomada a resposta forçada, ela achar a resposta, não teria achado a resposta tão fácil assim. Então, na verdade é isso aí mesmo, pastor. 14, né? Juízes 14. Exatamente. Pastor Nilson, na verdade a Daiane colocou lá, ó, o Júnior colocou a passagem de Sansão, quando matou o leão, tá certa a resposta, Júnior. O Nilson também colocou Juízes 14, tá certo. E a Daiane também, lá de Cabriúva, nossa igreja de Jacaré, também colocou lá Juízes 14. Gente, Deus abençoe vocês. Mais uma vez eu quero agradecer. Evangelista Bruno, obrigado pela honra de podermos aqui estar juntos falando de Jesus, falando de crescimento. Uma alegria imensa. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, pai. Para mim é uma honra estar aqui. Cada vez que eu venho aqui e te vejo, eu só tenho a agradecer. Obrigado. Fechou. Evangelista Sérgio, vou consagrar evangelista de novo. Meu Deus. Pastor Sérgio, que é um pastor evangelista, não tem jeito. Não tem jeito. Pastor evangelista, presbítero, diácono, psicólogo, médico. Faz tudo. Obrigado, querido, mais uma vez, por você estar com a gente, nos honrando, falando da palavra. Deus abençoe, viu? Obrigadão. Amém, irmãos. Deus abençoe você. Deus abençoe o pastor Davi pelo convite. Obrigado também, companhia do evangelista Bruno aqui. Deus continue te abençoando e fazendo você crescer mais, amém? Deus abençoe a todos vocês. Abraço para minha esposa, para minha família, para minha mãe, para meu pai, para todos aí. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Gente, mais uma vez eu agradeço. Antes da gente fechar esse momento aqui, eu queria fazer uma oração. Que Deus continue fazendo você crescer. Pai, eu quero te louvar por esse momento precioso. A gente não tem dimensão de onde que essas ministrações vão, mas que cada pessoa que assistir, que ouvir, essa pessoa consiga desenvolver, essa pessoa consiga continuar crescendo. Isso no âmbito familiar, isso no âmbito profissional, isso no âmbito espiritual. Senhor, quando a pessoa crescer na família, que consiga, Senhor amado, ter os seus relacionamentos dentro dos seus lares com muito amor. Quando a pessoa crescer ministerialmente, Senhor, essa pessoa consiga desenvolver um grande chamado em prol de pessoas, que pessoas sejam favoráveis e abençoadas através do chamado e desse crescimento. Quando as pessoas crescer diante, Senhor amado, espiritualmente, essa pessoa consiga crescer em intimidade contigo. Pai, que cada um de nós continuemos crescendo diante do Senhor. Obrigado pela vida do evangelista Bruno, obrigado pela vida do pastor Sérgio, que o Senhor tem feito crescer, e o meu pedido é que o Senhor continue assim, os fazendo crescer em todas as áreas, até porque dependemos totalmente de Ti. Te louvamos e te agradecemos, e que cada pessoa venha continuar crescendo em um nome de Jesus. Amém e amém. Gente, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra, uma alegria estar com vocês. Eu aqui, no meu novo e querido e querido poltrona, e você aí, tamo junto, misturado até na glória. Bate-papo, OBPC Live. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.